Venezuela. Qual é a sua posição a respeito do regime socialista, do Hugo Chávez, do Nicolás Maduro? Agora a gente está tendo essa migração de venezuelanos pobres para o norte de Roraima, no Brasil. O pessoal lá na Venezuela está fazendo fila para comer carne estragada porque não tem acesso a outro tipo de proteína. A gente lê todas essas reportagens a respeito desse assunto e boa parte, pelo menos, da esquerda brasileira que fala em nome dos pobres, em defesa dos pobres, silencia a respeito de pobres venezuelanos que estão passando uma situação de tremenda dificuldade. Felipe, vamos falar um pouco sobre a Venezuela. Primeiro, a Venezuela vive uma crise econômica, política e humanitária, inclusive nesse momento, que é gravíssima. A Venezuela é um país que sofre da chamada doença holandesa. Tem a dependência de um único produto, que é o petróleo. 97% das exportações venezuelanas vem do petróleo. O petróleo, quando estava em 2008 a $120 o barril, a Venezuela estava lá em cima. Quando o petróleo caiu para $30 o barril, o país foi à falência. Porque a Venezuela precisa importar tudo, não tem parque industrial. E um dos erros, inclusive do governo, foi não ter feito diversificação produtiva. Porque tinha que ter aproveitado a renda do petróleo naquele momento que estava em alta e ter construído, estimulado um parque industrial para que a Venezuela se tornasse menos dependente de outros países. Assim como o Lula poderia ter preparado o Brasil melhor para um cenário de crise quando o preço das commodities estavam altos. Depois caiu e aí veio uma crise também aqui no Brasil. Assim como no Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral também dependia dos royalties do petróleo. Quando o preço do barril caiu, também veio uma crise. Porque não se prepara para o cenário de crise na época da bonança. Por que eles não fazem isso? Olha, mas... Mandou bem, desculpa. Não, mas só para a gente chegar aí, deixa eu só encerrar o raciocínio sobre a Venezuela, porque acho que é importante. Então veja, tinha uma crise econômica brutal porque deixou de entrar dinheiro. O país sem dólar, o dólar vinha do petróleo. E para ele poder importar as coisas, precisava do dólar. O petróleo caiu, né? O país entrou numa crise e não conseguia ter nada. Faltou produto, começou a faltar coisas básicas. Né? Você tem problemas políticos importantes, né? Acho que tem erros políticos da parte do governo e também tem problemas políticos seríssimos da parte da oposição. Eu acho que também ninguém aqui, me parece, vai ser conivente com alguém que bota um drone para jogar bomba em cima do presidente ou com alguém que pega um helicóptero para bombardear a Suprema Corte, como aconteceu na Venezuela. Né? Agora, essa questão, a defesa que eu faço é que quem deve decidir os destinos da Venezuela é o povo venezuelano. Não é o secretário de Estado norte-americano, não é o presidente do Brasil. O Brasil tem um potencial de liderança regional importante, pelo seu tamanho, pela sua importância na região. Hoje nós temos um governo, aliás, que não lidera nem o país, quanto menos a região. Agora, a sua liderança deve ser utilizada não para intervir em nenhuma realidade. Deve ser utilizada para poder mediar conflitos e ter uma solução pacífica. É isso que eu defendo. E o que você acha do Nicolás Maduro? Porque você falou de todo mundo menos dele, né? Não, falei. Eu acho que o Nicolás Maduro cometeu erros importantes. O povo às vezes fica encomenda. Você vê ele comendo a carne. Teve uma política econômica. A política econômica da Venezuela. Essa história a política da econômica que a Venezuela tentou nos últimos anos é similar ao que você tentaria no Brasil também? Não. Controle dos preços, estatização de quem... Veja, o PSOL é partido socialismo. É de fato. Agora, veja bem. Não só de nome, como de princípios. Agora, eu não acho que a gente deva buscar modelos para olhar no espelho e falar que o Brasil tem que seguir. Não, tudo bem, mas seria similar. Para mim, nem a Venezuela é um modelo e nem os Estados Unidos é um modelo. O Brasil é um país grande o suficiente para construir o seu próprio caminho. E o caminho que eu defendo, o caminho socialista que eu defendo para o Brasil, é um caminho com igualdade de oportunidades, que está longe do que a gente tem hoje. Nós temos 6 bilionários com mais riqueza que 100 milhões de pessoas. Nós precisamos ter um caminho de igualdade de oportunidades, de enfrentamento aos privilégios que são escandalosos no nosso país e de maior participação popular. Esse é o caminho que eu defendo e o Brasil deve construir o seu próprio caminho, sem olhar nem para a Venezuela, nem para os Estados Unidos como modelo a ser seguido. Mas na ideologia é ótimo, eu também concordo. Mas qual que é o modelo ou referência que você vê o socialismo dando certo? Porque você pegou de algum lugar, você leu um livro e viu um país. Qual é o país que o socialismo é efetivo? Olha, veja bem, eu não acho que a gente deva trabalhar com modelos, Daniel. Né? Porque problemas históricos, cada um construiu a partir da sua realidade, tanto no socialismo como no capitalismo. Perfeito. Né? Acho que todas as realidades se construíram a partir da sua formação histórica, né? E todas elas têm os seus problemas e têm as suas virtudes. Né? O Brasil não tem que seguir nenhuma delas. Agora, você tem experiências
de democratização do poder, você tem experiências de defesa de direitos sociais e de igualdade surgindo no mundo nesse momento, né? Você tem experiência, por exemplo, o país que mais cresce na América Latina é a Bolívia, que tem um governo que se mostrou nessa perspectiva. O país que mais cresce na Bolívia, superávit fiscal ali na Bolívia também. O país que mais cresce, o país que mais cresce é muito pequeno, não dá nem pra comparar. Você já foi pra La Paz? Já fui pra La Paz, já fui pra Cochabamba, já tive na Bolívia algumas vezes. Mas La Paz é legal. Não, é um país pobre. Nós temos que respeitar. Eu acho que não se brinca com pobreza de ninguém. É um país pobre, que merece seu respeito e que tá crescendo. Tá crescendo muito mais que a Argentina, que todos os economistas liberais achavam lindo, modelo para o mundo, e tá com 50% de juros. Adora, né? E tá no buraco. Todo mundo dizia a Argentina é o caminho, o Macri é a grande liderança de referência. Olha o que tá acontecendo com a Argentina. Deixa eu só citar tá no buraco. Agora, só citar a Europa. O país que mais cresce na Europa é Portugal. Socialista. Com um governo canhota. Com um governo que foi construído pela esquerda. Vocês também são foda, viu? Bom,